Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Convido a igreja, vamos ficar de pé. E hoje, por se tratar do culto com as irmãs, eu convido a nossa irmã Midian. Ela vem orar, começando o trabalho, e louvar ao Senhor Jesus com os hinos da harpa cristã. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Oremos. Senhor amado Deus, querido Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para Te engrandecer e enaltecer o Teu santo nome. Te agradecer por todos os benefícios que Tu tem nos feito, por tudo que Tu vais fazer, Senhor. Se faz presente neste culto, neste lugar, Senhor, e que tudo seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Se faz presente e opera maravilhas em nosso meio, Senhor. Te agradecemos por essa oportunidade e vamos louvar ao Senhor. 386. Oh, não temas, tu, esposa de Jesus, em justiça Deus te edificará. Tua tenda que dimana viva luz, Ele mais aumentará. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Toda arma fabricada com rancor te combate, mas jamais te vencerá. O inimigo que ataca com furor, o Senhor abaterá. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Lá no céu não há de ter recordação dos combates que sofreste por amor, mas ali terás sublime posição com Jesus, teu Salvador. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Patriarcas e profetas já estão lá no céu te esperando com amor. Ser fiel e guarda a divina unção para as bodas de esplendor. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. As irmãs podem pedir um hino. 304. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar.
brandou. Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei. Com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser, no servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei. Com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós ali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui. A face adorada de Jesus verei. Com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei. Com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. 440.
Em viver para Cristo firme permanecerás, e a paz após tu sempre seguirás, e ao pé da cruz os teus cuidados deixarás, fazes já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará, do coração as manchas limpará, fazendo tu para sempre seu querer. Queres ir após de Cristo e carregar a cruz, queres conhecer a paz que dá Jesus, queres que te guie com a verdadeira luz, fazes já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará, do coração as manchas limpará, fazendo tu para sempre seu querer. Queres lá no céu os teus amigos encontrar, deves preparar tua vida sem tardar. Queres para Jesus a tua vida consagrar, fazes já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará, do coração as manchas limpará, fazendo tu para sempre seu querer. Amém. Glória a Jesus. A mocidade louva ao Senhor. Logo após a mocidade louvar ao Senhor, Lira de Israel louva ao Senhor.
convido a nossa irmã Sandra. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Vamos ler para a nossa meditação. Romanos 8, 31 a 39. Cântico de vitória. Deus é por nós. Todos encontraram? Amém. Leiamos. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos orar. Eu quero continuar pedindo pela minha irmã. Ela já está em casa, graças a Deus, mas precisa muito das orações. Vamos orar, continuar orando pela irmã da irmã Antônia Maria, para Jesus entrar com cura, espiritual e material. Vamos orar sempre uns pelos outros e pela leitura da palavra, para que você nos ajude a pô-la em prática no nosso dia a dia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus de infinita bondade e misericórdia, te louvamos, Senhor, por esses momentos em que estamos na tua presença para te louvar, adorar o teu santo nome, Senhor. Que esse louvor e essa adoração se estenda, Senhor, nas nossas vidas, cotidianamente, Senhor, em todos os momentos, que o teu nome seja glorificado em nós. Meu Deus, meu Pai, te pedimos em nome de Jesus, Senhor, que tu atendas, Senhor, os nossos pedidos, as nossas orações, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome, Senhor. Entra com providência, entra com salvação no lar da irmã Antônia, Senhor, bem como também no lar dos familiares dos teus servos, Senhor, nos nossos familiares, com salvação, com cura para a alma, Senhor. Meu Deus, meu Pai, abençoe este trabalho, que possamos sair daqui regozijados, Senhor, louvando e bendizendo o teu nome, que possamos aplicar esta palavra, Senhor, nos nossos corações e colocar em prática, Senhor, no nosso dia a dia. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pedras preciosas, com mais um louvor. Bem distante eu te vi, para a beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito, você vive maus momentos. Todo dia a mesma coisa, você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora que Deus vai tirar você desse vento.
fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Não há Deus como esse Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, ele te amou primeiro, te levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Faz de ti um campeão. Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho. Coração batendo angustiado em seu peito, você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora que Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado para vencer e reinar com ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Vai sair a guarda-rocha, com esse Deus não há quem possa, não há como o nosso Deus. Lá no Egito trouxe as pragas e humilhou um tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Não há Deus como esse Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, ele te amou primeiro, te levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Faz de ti um campeão. Líder Israel, enquanto isso, nós recolhemos dízimo e oferta para a manutenção da casa do Senhor. Não tem aparência, mas Deus escolheu. Não orar bonito, mas Deus escolheu. Não tem influência, mas Deus escolheu. Não tem anel no dedo, mas quem escolheu foi Deus. Não tem oratória, mas Deus escolheu. Não orar bonito, mas Deus escolheu. Não tem capacidade, mas quem te capacita é o soberano Deus. No meio do mato, olhando as ovelhas, estava um rapaz da casa ao menor. Malhando trigo no lagar estava um homem de família pobre,
se achavam menor. Mas Deus trabalha diferente, não olha a aparência, vê o coração. Não diga que você não pode, pois sou eu quem mandei. Então cumpra a missão, quem capacita sou eu. Quem dá estratégia sou eu. Quem te apresenta sou eu. Eu sou teu Deus. Alguém vê só um menino com a pedra e uma funda, mas eu vejo o guerreiro que vai derrubar um gigante. Alguém se acha pequeno, não consegue nem falar, mas quem vai falar sou eu, então fale o que eu mandar. Alguém pode perseguir e zombar dos sonhos teus, mas seus sonhos fazem parte de um projeto de Deus. E se alguém questionar, não quiser entender, conte para o Senhor. Deus responde por você. Não tem aparência, mas Deus escolheu. Não orar bonito, mas Deus escolheu. Não tem influência, mas Deus escolheu. Não tem anel no dedo, mas quem escolheu foi Deus. Não tem oratória, mas Deus escolheu. Não cantar bonito, mas Deus escolheu. Não tem capacidade, mas quem te capacita é o soberano Deus. Não tem aparência, mas Deus escolheu. Não orar bonito, mas Deus escolheu. Não tem influência, mas Deus escolheu. Não tem anel no dedo, mas quem escolheu foi Deus. Não tem oratória, mas Deus escolheu. Não cantar bonito, mas Deus escolheu. Não tem capacidade, mas quem te capacita é o soberano Deus. Não tem capacidade, mas quem te capacita é o soberano Deus. Glória a Jesus. Vamos agora ouvir a palavra, né? Amém. Eu quero começar pela irmã Salete. Amém. Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Para mim é motivo de estar alegre, porque sabemos que Jesus está aqui no nosso meio. Não é a luta, não é a dificuldade, nada disso vai nos afastar do Senhor. Quanto mais luta, vitória. Louvado seja Deus. É motivo de nós estarmos alegres, porque estamos vendo tudo acontecendo, é o cumprimento da palavra do Senhor. Amém? Sabemos que tudo é Ele que permite, e no tempo certo nós vamos cantar o hino da vitória. Amém? Eu vou ler aqui o Salmo 121. Deus é o guarda fiel do seu povo. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. É nesse Deus que nós confiamos. Não vamos temer nada, porque o Senhor está trabalhando em nosso favor. Que Deus abençoe a sua igreja. Irmãos, quanto mais luta, corra para os pés de Jesus.
de onde vem o socorro do Senhor. E sabemos que Ele está trabalhando por esta igreja. Amém. Louvado seja Deus. O inimigo se levanta, mas é para perder. Amém? Vamos ouvir a irmã Sandra. Uma palavra também pela irmã Sandra. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Saúdo a todos mais uma vez com a paz do Senhor. Eu quero pedir até perdão aqui a Glauber, o pastor Glauber, mas eu vou deixar os momentos da palavra para o nosso irmão que veio dar a palavra. Agradeço a confiança de Glauber, mas eu estou com desejo de louvar o Senhor com o hino e sem tomar mais tempo, eu vou louvar o Senhor com esse hino e quem souber pode ajudar. Faltava tudo, só tinha um pouco de azeite em uma botija no canto da casa. Faltava pão, e quem olhava no fogão não encontrava lenha, nem fogo, nem brasa. Viúva sem nada, viúva sem nada, o povo assim falava. Faltava amigos, apenas alguns inimigos, certos cobradores se aproximavam. Outros assim falavam: queremos levar seus 2 filhos para serem escravos. E ela chorava. Viúva sem nada, viúva sem nada, o povo assim falava. Mas Deus ouviu ela chorando, então se comoveu e fez com que ela se lembrasse do profeta seu. Então se viu uma viúva em busca de Eliseu. Vai, disse o profeta assim: Deus já falou pra mim que vai te abençoar, que vai mudar a história a partir de agora. Traga mais vasilhas, porque o azeite vai multiplicar até transbordar. Agora, seus filhos não serão escravos e você não vai dever mais um centavo, porque sua casa será um depósito das bênçãos do Senhor. Na casa que faltava, agora vai sobrar. Viúva que chorava, agora vai cantar. Onde não tinha nada, hoje vai ter tudo. Aquele que cobrava, hoje vem pagar. O fogão que era frio, agora está queimando. O celeiro vazio está transbordando. Quem te viu sofrendo, agora está vendo Deus te abençoando. Mas Deus ouviu ela chorando, então se comoveu e fez com que ela se lembrasse do profeta seu. Então se viu uma viúva em busca de Eliseu.
Vai, disse o profeta assim. Deus já falou pra mim que vai te abençoar, que vai mudar a história a partir de agora. Traga mais vasilhas, porque o azeite vai multiplicar até transbordar. Agora, seus filhos não serão escravos e você não vai dever mais um centavo, porque sua casa será um depósito das bênçãos do Senhor. Na casa que faltava, agora vai sobrar. Viúva que chorava, agora vai cantar. Onde não tinha nada, hoje vai ter tudo. Aquele que cobrava, agora vem pagar. O fogão que era frio, quem te viu sofrendo, agora está vendo Deus te abençoando. Amém. A nossa irmã vai louvar o Senhor, nossa irmã Midian, e logo após o preleitor da noite, Alex, ele vai pregar a palavra nesta noite. Mais uma vez, saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor. Glória a Deus. A ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá. Agora veria o Senhor frente a frente. Cantaria naquele imenso coral. Verias os querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve esse meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Veria ainda todos os discípulos que andaram por aqui pregando a palavra. Imagino abraçar Paulo e Tiago, ver João, Abraão, Isaac e Jacó. Verias os querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve esse meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Irmãos, se ficarmos em comunhão com Cristo, naquela linda cidade nós iremos morar. Veremos o Senhor frente a frente, cantaremos naquele imenso coral. Verias os querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Teremos somente prazer e muita alegria para sempre. Amém.
Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Dê licença aqui para tirar a máscara, viu? Queremos dar graças a Deus por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos concede. Da última vez que estivemos aqui, com a graça de Deus, podemos iniciar a temática da importância do louvor no culto e vimos um pouco sobre a questão da adoração em si e de uma boa teologia para a nossa adoração. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade de poder voltar aqui e rever a face dos irmãos, nossos companheiros. É Deus quem nos concede sempre essa oportunidade. Como é culto das irmãs, nós havíamos preparado o material, então quem assistir depois pela gravação vai poder aproveitar melhor o que nós havíamos preparado. Queremos, antes de iniciar, abrir a Bíblia aqui na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Aos irmãos que quiserem, depois todo o material ficará disponível para quem quiser se interessar. Capítulo 3, o verso 16, que diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Ainda o verso 17 que diz assim: e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Que Deus em Cristo ele aplique a sua palavra em nosso coração. Dando continuidade, hoje eu quero concluir esse tema com os irmãos, falando um pouquinho sobre a música no Novo Testamento. Temos hinos, louvores, mas eu vou estar denominando de música. Tanto o hino quanto o louvor cantado são músicas, então eu vou estar me referindo a eles como música. Então, sempre que eu usar a palavra música, você pode pensar em hino ou louvor. Vamos ver um pouquinho sobre a música no Novo Testamento e também na história da igreja e fechar a nossa temática com algumas questões da nossa realidade, da nossa atualidade. Em primeiro lugar, nos primórdios do cristianismo, tem aqui duas imagens, você poderá ver quando a gravação estiver disponível. O cristianismo ele herdou um padrão de culto e de adoração que já existia, que nos foi fornecido pela estrutura do templo, pela estrutura de adoração que existia no templo e também na sinagoga, que em certo sentido rivalizava com o templo de Jerusalém e disputava a adoração que existia nos dias de Jesus. O próprio Jesus, ele frequentava as sinagogas durante o sábado. Nós temos pelo menos um episódio dele chegando na sinagoga em Nazaré, num dia de sábado, e ele participou da liturgia no culto naquele dia. Então, a nossa teologia, a nossa adoração, o nosso culto, ele vem de uma estrutura já pré-existente dentro do judaísmo, dos dias de Jesus e dos dias dos discípulos. Então, os antecedentes de culto que nós temos no primeiro século, eles se acham apoiados nas duas principais instituições judaicas, o templo de Jerusalém e a sinagoga. Boa parte do que nós fazemos hoje, basicamente era o que se fazia na sinagoga. Os nossos primeiros irmãos cristãos que adoravam ao Senhor e que depois passaram a se reunir no primeiro dia da semana, que para nós é o domingo, eles praticamente faziam coisas semelhantes. A estrutura de culto era muito parecida. Você tinha a adoração, que era por meio do cântico, do louvor. Provavelmente, muitos dos hinos que eram entoados faziam parte da coletânea dos salmos de Israel, que eles já conheciam, e também provavelmente
hinos espontâneos. A gente tem alguns exemplos de alguns textos do Novo Testamento, como por exemplo, Filipenses capítulo 1, que para muitos estudiosos, aquele trecho onde Paulo vai falar acerca da humilhação e da exaltação de Cristo, para muitos estudiosos é um hino de louvor e de adoração da igreja antiga. Então havia muitas estruturas de louvor que eles faziam uso durante o culto. Então você tem a adoração por meio do cântico, do louvor. Você tem a oração ou as orações, havia uma série de orações que eles faziam, e você tem a leitura pública das Escrituras. Se hoje nós fazemos a leitura pública do texto, isso começa lá atrás, na época de Jesus. Mesmo quando a igreja se torna uma instituição reconhecida por Roma, uma instituição reconhecida pelo Estado, ainda assim, durante as reuniões, a leitura pública do texto bíblico era realizada. Hoje praticamente a gente faz uma leitura simbólica, mas nas reuniões que eles tinham durante os cultos, que era uma vez por semana, essa leitura era praticamente de um evangelho inteiro. Imagine você, de uma sentada, num culto, numa reunião, ler o evangelho de Marcos inteiro. Talvez nos dias de hoje muitos teriam dificuldade de ficar no culto, né? Mas era assim que se fazia. Então basicamente na estrutura do culto daquela época você tem os hinos, que boa parte eram compostos dos salmos que nós conhecemos hoje, as orações, leitura pública das Escrituras e, por fim, a pregação ou a explicação do texto que foi lido. E nós temos um exemplo que Jesus ele chega na sinagoga de Nazaré e se lia primeiro o Pentateuco, ou uma porção do Pentateuco que caía naquele sábado. O Pentateuco, para os judeus, é dividido em 54 porções, que representam os 56 sábados do ano. 54, 56, varia um pouco. E durante cada sábado é lido um pedaço do Antigo Testamento, especificamente dos 5 livros de Moisés. Após a leitura daquela porção específica, era lida uma porção nos profetas, que fazia alguma referência ou tinha alguma relação com aquela passagem que foi lida do Pentateuco. No dia que Jesus chega na sinagoga em Nazaré, qual é a porção que vai ser lida do profeta? E qual era o profeta que seria lido? Está nos dito lá no Evangelho que foi dado a ele o profeta Isaías. E ele não escolheu a leitura, porque era um rolo. À medida que em cada sábado se lia, o rolo era girado um pouquinho, e a leitura ia se aproximando do final do livro. No dia que Jesus chegou, qual era a passagem que seria lida? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que me ungiu para curar, pregar o evangelho aos abatidos de coração. Justamente a leitura que fazia referência ao Messias. Quando ele termina de ler o texto do profeta, ele vai dizer aos ouvidos de todos: e hoje se cumpriu aos vossos olhos a Escritura. Aleluia! Glória a Deus! Isso é extraordinário, porque você percebe que a vida de Jesus é pautada segundo a vontade do Pai. Ele cumpre uma agenda profética. Os passos de Jesus estão de acordo com a vontade de Deus. Ele só chega no lugar quando é a hora para ele chegar. Ele nem se apressa, nem se adianta, nem se atrasa, né? Nem se atrasa, nem se adianta. Então, 3 elementos na estrutura do culto: louvor, oração, instrução, e após a instrução, após a leitura, a instrução. No Novo Testamento nós vamos ver pelo menos 2 cânticos principais, que são 2 poemas belíssimos, que são entoados, que são cantados, são produzidos em um momento muito específico na vida dessas 2 pessoas. O Cântico de Maria, que você vai encontrar em Lucas 1, do 46 ao 55, e o Cântico de Zacarias, que também está em Lucas, do capítulo 1, verso 67 ao 79. Dentro dessa estrutura de louvor, há um documento judaico chamado Talmud, que diz que o homem deve sempre proferir louvores em primeiro lugar e depois orar. Não é exatamente assim que a gente faz. A gente começa o culto com uma oração, depois nós temos um período de louvor, nós louvamos a Deus, é um canto congregacional, e só então nós vamos para a ministração da palavra. O louvor ele deve vir primeiro, porque ele prepara o nosso coração.
ele prepara as nossas estruturas interiores, ele prepara as nossas emoções, as nossas afeições, para estarmos sensíveis e suscetíveis a ouvirmos a voz de Deus por meio da sua palavra. Então, já desde a época deles, o louvor tinha essa função de vir primeiro para preparar o coração. Então, o presidente da sinagoga, ele convocava o ministro, aquela pessoa que era responsável pelo cuidado da liturgia, uma espécie de dirigente, e ele convidava alguém da congregação, alguém que tinha condições e que era reconhecido como uma pessoa que tinha condições de trazer a instrução, para começar o culto, e com esse chamado ao louvor. Então se iniciava com o louvor, e esse louvor consistia também numa exclamação, onde se bendizia o nome do Senhor, como aquele a quem se deve bendizer, a quem se deve louvar, a quem se deve elogiar. Tanto que a expressão bendito, que é muito utilizada no Novo Testamento com relação ao Senhor, é uma palavra que só se aplica a Deus. No Novo Testamento, a palavra bendito ou bendizei, ela sempre é aplicada a Deus, porque somente Deus é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda exaltação. Ele é digno de receber de nós o mais perfeito louvor, aquilo que nós temos de melhor. Então, o nosso louvor é uma oferta de adoração a Deus. Ainda, o povo, após essa bênção, o povo respondia. Era uma espécie de cântico responsivo. E o povo respondia: bendito seja o Senhor para sempre. Nós encontramos uma referência dessas lá em Neemias, no livro de Neemias, capítulo 9, e o verso 5, quando depois de 70 anos de cativeiro, o povo já esquecido da lei do Senhor, muitas pessoas já idosas que haviam presenciado a queda do templo de Jerusalém em 586, e algumas pessoas que haviam nascido na época do cativeiro, que sequer conheceram a glória do templo de Salomão. Mas quando eles ouviram a lei do Senhor sendo lida diante do povo e explicada, a reação do povo foi: bendito seja o Senhor para sempre. Então, diante da expressão máxima da palavra de Deus, a nossa única atitude é bendizer o nome daquele que vive eternamente. Com relação à oração, aquele momento de oração para ele se dividia em dois momentos, em duas partes. A primeira consistia em duas declarações muito belas. A primeira tinha a ver com declarar Deus como aquele que forma, ou atribuir a Deus o tratamento de criador de todas as coisas. No primeiro momento, havia um reconhecimento de todos os presentes, de que Deus é o criador de todas as coisas, o criador e o sustentador de todas as coisas, de que Ele era a razão daquele culto, era a razão daquela adoração, era a razão daquele serviço. Não estamos aqui como se estivéssemos num teatro, não estamos aqui como se estivéssemos num cinema, não estamos aqui como se estivéssemos em algum outro lugar, como meros espectadores. Estamos aqui porque existe um Deus nos céus. Estamos aqui porque há um Jesus que ressuscitou dos mortos após 3 dias e está à mão direita do Pai. E Ele hoje, é por causa dele hoje que nós estamos reunidos. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei presente. Então, por causa dele, hoje nós nos reunimos para adorarmos o Senhor. O segundo momento tinha a ver com o relembrar do amor de Deus para com o seu povo e da obrigação do seu povo em amar a Deus e temê-lo. E isso estava relacionado com os termos do pacto lá do Sinai. Lembram lá do decálogo? Lembram lá das tábuas da lei? Aquilo, na verdade, os sábios vão dizer que era uma espécie de contrato de casamento. E num contrato você tem obrigações e direitos. Então, os termos do pacto estipulavam quais eram as obrigações e os direitos de cada parte. E Deus, como sendo superior no pacto, o pacto foi firmado em nome dele. Israel, como sua noiva, desposada, tinha o dever de amá-lo.
E nesses dois momentos, se reconhecia Deus como Criador e sustentador de todas as coisas, mas também como aquele que é digno de ser amado. E aí vinha então a leitura pública do texto sagrado e a instrução, a pregação ou o ensinamento, a explicação do texto que acabara de ser lido. Uma vez que as orações eram proferidas, o culto assumia a forma singular que conferiu à sinagoga de então o seu caráter. Os judeus a chamavam, a sinagoga, de casa de instrução, uma vez que eles se reuniam todos os sábados para aprenderem a lei de Moisés. Tanto que Paulo vai dizer, olha, todo sábado, quando é lido Moisés, o véu está sobre eles. Porque mesmo lendo Moisés todos os sábados, eles não foram capazes de reconhecer que o Messias estava presente e que o reino de Deus já havia chegado. Então você tinha a sequência da leitura da lei, da Torá, a leitura dos profetas, a Haftará, seguia-se então a pregação e a preleção, baseada na passagem lida. O canto cristão, ele não surge em um mundo que até então estivera emudecido e em que os hinos não eram conhecidos ou que eram desconhecidos. Então o canto dos primeiros cristãos, ele vai surgir dentro de um contexto onde a música era reconhecida, onde a música de adoração a Deus, ela era valorizada. Ela tinha o seu lugar dentro do culto. Muitos salmos tinham o objetivo de ser cantados durante a adoração congregacional. Você tem alguns exemplos, como o Salmo 24, Salmo 118, Salmo 143 e o Salmo 150. Foram salmos que nós lemos da última vez. Na época pós-exílica, que é a época depois do exílio, que fica ali após o ano 70, após os 70 anos de cativeiro, e um pouco antes da chegada do Messias, já existia o canto responsivo. Os irmãos conhecem hoje como o canto gregoriano. Você já deve ter ouvido em algum lugar, em algum local, aquele canto gregoriano, que é muito difundido na Igreja Católica hoje, na Igreja Ortodoxa também. Então esse canto responsivo já existia no período pós-exílico, que é aquele período intertestamentário de aproximadamente 400 anos. E havia uma divisão de coros e de vozes. Nós temos algum exemplo ali em Esdras capítulo 3, verso 11, e Neemias 12, 24 e 31. Diz o texto que, e cantavam responsivamente, louvando o Senhor e dando-lhe graças. Então a gente vai ver que basicamente aqui o louvor, ele tem a finalidade de reconhecer Deus como Criador, sustentador e soberano, e dar a Ele, e render a Ele graças, aquilo que é devido. Então é bem diferente de muita coisa que a gente vê hoje em dia. Então muitos dos louvores com os quais nós estamos acostumados e habituados, nos colocam como o centro da atenção. Nos colocam como aqueles que devem ter todo o foco, todo o status, todo o holofote, quando na verdade somente Deus é digno de louvor e de adoração. Não há espaço para mais ninguém, a não ser para o Senhor ser adorado em nosso meio. Então o objetivo do louvor é falar bem de Deus, é dizer o que Ele tem feito, é falar das suas maravilhas, dos seus grandes feitos, é relembrar, é rememorar. Na época dos israelitas, eles relembravam as pragas que caíram sobre o Egito, aqueles 10 sinais maravilhosos, relembravam a abertura do Mar Vermelho, a abertura do Rio Jordão, o maná que caía, havia uma série de coisas para relembrar. No nosso caso, além de toda essa trajetória, nós temos a memória de Cristo. Relembrar a sua morte e a sua ressurreição até que Ele venha. Entre os essênios, que foram aquela seita do judaísmo que se distanciou do templo, bem antes da época de Jesus, por conta da corrupção que se alojou no templo de Jerusalém, eles se distanciaram e foram para o deserto, e lá eles começaram a produzir
não somente textos, recopiar textos do Antigo Testamento, mas eles produziam música. Eles tocavam instrumentos, e há um trechinho de um dos textos que foi preservado, que foi encontrado em uma das cavernas, que diz assim: cantarei com conhecimento, e toda a minha música será para a glória de Deus. Minha lira e minha harpa soarão a sua ordem santa, e eu afinarei a flauta dos meus lábios conforme a sua justa medida. Aleluia, glória a Deus. Então, bem antes da época de Jesus, já havia um povo ali que se reunia do deserto para louvar e bendizer o nome do Senhor, e já com instrumentos, lira, harpa, flauta. Então, outros textos que nós encontramos no Antigo Testamento, além do Cântico de Maria e do Cântico de Zacarias, nós temos o Cântico de Moisés. Então cantou Moisés e os filhos de Israel, aquele belo cântico após a passagem do Mar Vermelho. Nós temos o Cântico de Débora, que reconta a grande vitória que o Senhor deu por meio dela e de Baraque, contra os povos de Canaã, contra Jabim, o rei de Hazor. Um homem que tinha 900 carros de ferro, um homem cuja vitória parecia certa, mas o Senhor pelejou pelo seu povo naquele dia, e Débora cantou ao Senhor. Nós temos também o Cântico de Ana, que diz que até a estéril teve 7 filhos. Deus, o Senhor dos exércitos, é aquele que faz descer a sepultura e faz subir dela. É aquele que dá vida e que tira a vida. É o Deus que fere e é o Deus que sara. Porque diante dos feitos maravilhosos de Deus, a única reação que estes homens e estas mulheres poderiam ter era bendizer ao nome do Senhor, Deus Jeová. Não tem uma reação mais legítima, mais necessária. Nos evangelhos, passando bem rapidamente, nós vemos o canto celestial, um coro de anjos que desce quando o menino Jesus, o Filho de Deus, o Yeshua HaMashiach, ele vem a este mundo como cumprimento profético, quando Paulo fala lá no livro de Gálatas, que vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho a este mundo. Então, nós encontramos nos evangelhos também a menção de flautistas. Mateus capítulo 9, verso 23. Flautistas estavam entre os pranteadores na casa de Jairo por ocasião da morte da filha dele. Haviam pessoas que trabalhavam como profissionais da morte. Eles eram contratados para ficarem chorando durante os funerais da pessoa. Eles choravam por dinheiro. Ficavam chorando e cantando lamentos, mas tudo era pago. E quando Jesus disse: olha, sai todo mundo daqui, Jairo, não temas, crê somente, a menina não está morta, mas dorme, e eu vou despertá-la do sono. Glória a Deus. Então a música também está ligada à refeição da Páscoa, quando Jesus se reuniu com seus discípulos, na sua última Páscoa, que ele vai dizer: olha, eu desejei comer convosco esta última Páscoa, porque aquela era especial. De todas as que ele participou, aquela era diferente. E diz que após o jantar de Páscoa, eles saíram de onde eles estavam e se dirigiram até ao Monte das Oliveiras. E diz o texto lá de João, que eles cantaram um hino. Não foi o hino da nossa harpa cristã, provavelmente algum dos salmos que eram entoados pela ocasião da festividade de Páscoa. No fim da refeição, Jesus e seus discípulos cantaram um hino e subiram para o Monte das Oliveiras. Veja, Jesus, mesmo sabendo o que estava esperando ele, mas ele cantou. Glória a Deus. Cante, adore, porque quem adora tem vitória. Há uma referência em Plínio, o jovem, governador da Bitínia, que era uma das 5 províncias romanas da Ásia Menor, que é citada lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 1. Então, Plínio, o jovem, foi governador da Bitínia entre os anos 111 e 112, e ele escreve uma carta ao imperador Trajano, falando acerca de algumas questões
com as quais ele tinha que lidar com os cristãos da sua cidade. E ele pediu alguns conselhos sobre o que fazer com esses cristãos. E ele disse uma coisa interessante. Ele descreve a prática que eles tinham de se encontrar antes do pôr do sol, que a reunião ela se dava neste momento. Eles se encontravam antes do pôr do sol para repetir uma espécie de cântico antifonal, ou seja, um hino para Cristo. Os cristãos se reuniam para fazer uma espécie de coro de duas vozes, cantar para Cristo. Essa era a prática dos nossos primeiros irmãos. Isso está registrado em literatura secular, tá? Há um documento aqui que você vai ter acesso quando ver, é um fragmento de um cântico, de um cântico sobre um episódio da vida de Davi com Absalão, que você tem o trecho da música que está escrita em língua latina e a partitura que era gravada para que as pessoas pudessem cantar. Então, essa estrutura simétrica que os salmos que eram escritos em língua hebraica possibilitava esse tipo de cântico para o povo de Israel. Nós temos o relato de que sempre que as pessoas subiam a Jerusalém, não importa se elas estavam ao norte na Galileia ou ao sul no deserto de Judá, sempre que elas vinham para Jerusalém, elas costumavam cantar os salmos. Eles vinham em peregrinação e cantavam os salmos em adoração ao Senhor, mas também como lembrança de tudo que Deus havia realizado na história do seu povo. Tem aqui duas imagens que você vai poder ver. Uma delas é uma imagem que retrata o salmista Davi sendo acompanhado por outros músicos. E outra é uma outra partitura também da Idade Média que retrata o salmo nesse formato de cântico de duas vozes. Então, de acordo com historiadores, por exemplo, o Sócrates escolástico, a introdução desse tipo de canto no culto cristão, ela se deu por causa de Inácio de Antioquia, que viveu ali entre os anos 35 depois de Cristo até por volta de 98, 107. Inácio de Antioquia foi martirizado, foi entregue às feras. Tem uma imagem aí para que você possa visualizar, e ele ajudou a introduzir esse tipo de canto entre os primeiros cristãos. Então, o uso de instrumentos, não apenas o canto, mas o uso de instrumentos na música do cristianismo primitivo parece não ter tido boa recepção. Então, dentro da estrutura do culto, a música ela tinha mais proeminência com o cântico do que com o uso de instrumentos. Só no final do IV século e no início do V século, São Jerônimo, o tradutor da Vulgata Latina, ele escreve que uma donzela cristã não deveria sequer saber como se parecia uma lira ou uma flauta, ou para que servia. Então veja que houve um período na história da igreja que até se desestimulava a música e o uso de instrumentos, até sobretudo para mulheres. Então, tradicionalmente, acredita-se que a introdução do primeiro instrumento como um órgão só se deu aí já a partir do século VII, com o Papa Vitaliano. Então nós entramos agora no período da Reforma Protestante e você já tem aí a igreja já estabelecida, uma música já bem elitizada. As pessoas, quando se reuniam naquelas igrejas já naquela época, já aí em todo esse período da Idade Média, até um pouco antes da Reforma Protestante, elas, quando vinham ao templo, elas se aglomeravam. Hoje nós estamos aqui numa boa estrutura, temos ar-condicionado, você tem bancada, mas as pessoas entravam no templo, elas ficavam em pé, se aglomeravam, não tinha lugar para sentar, não tinha água para beber, não tinha banheiro, ninguém reclamava, todo mundo ficava em pé 2 horas, ouvindo tudo em latim, sem entender absolutamente nada, e ninguém reclamava. E aqui a gente tem uma dificuldade para adorar a Deus. O povo entrava e saía sem entender absolutamente nada, eles não sabiam, não faziam ideia do que tinha acontecido. Se você perguntasse, como foi a mensagem hoje? Eu não sei, não entendi. E o hino que foi cantado? Não tenho ideia. As pessoas entravam e saíam da mesma maneira. Era assim o culto, até a Reforma Protestante.
A música que se cantava era uma música elitizada, canto gregoriano, várias vozes que se entremeavam. Era até difícil das pessoas conseguirem aproveitar aquilo ali. Somente o clero dotado de conhecimento musical possuía vastos e profundos estudos sobre teoria da música, canto. Somente eles conseguiam introduzir aquilo, aproveitar. A música era elitizada, as pessoas não faziam ideia do que aquilo significava para elas e da importância que a música tinha no culto. Eles também produziam também as próprias composições, dada a dedicação com a qual eles se inteiravam com a música. Eles mesmos organizavam os grupos e corais. Então, se por um lado esse aprofundamento sobre o estudo da música, nessa época, feita com zelo e com cuidado, foi positivo por esse lado, pois permitiu uma evolução na questão da música e da teoria, e nos forneceu bastante material para os estudos atuais. Todas as teorias que nós temos hoje, que se estuda hoje nas faculdades, nós temos uma dívida com eles lá atrás, que não só preservaram a música nos mosteiros, mas que aperfeiçoaram toda a estrutura musical, cântico, teoria, e tornaram a música complexa como nós conhecemos hoje. Se por um lado isso foi positivo, por outro foi extremamente negativo, porque afastava as pessoas de Deus e elas não conseguiam adorar a Deus como deviam. Então a música para elas não fazia diferença, entrava no ouvido, mas não descia para o coração, não as estimulava, não as exortavam a adorar a Deus, não faziam ideia do que estavam ouvindo. Elas eram apenas pessoas que ouviam passivamente um som o qual elas não entendiam. O pior ainda, era língua latina. Ninguém entendia nada. A música era uma música que excluía, que separava, que distanciava. Diz um autor que a música na igreja, ou da igreja mais propriamente dizendo, porque era de fato dela o domínio, na idade medieval, com o seu texto em latim, as longas frases musicais, com sílabas espaçadas na melodia, faziam com que o entendimento do texto, até mesmo de uma única palavra, se perdesse. Então não havia, era um culto sem nenhum proveito. Sem nenhum proveito. Como ter vida espiritual, se você entra todos os cultos e nada acontece na sua vida, nada muda, você não vê Deus falar? Como ter vida espiritual diante de uma situação dessa? E aí vem então, com a ação de Deus na história, homens que se levantaram contra os abusos e os desmandos da igreja. Pessoas como Lutero, que vão se envolver com a música. Tem uma imagem aqui de Lutero com sua família, louvando ao Senhor. Lutero também era músico, ele entendia muito de música. E Lutero, ele não estava somente no centro de um movimento teológico lá na Alemanha, mas também no centro de um novo movimento musical. Porque o que Lutero fez, não somente com a teologia, mas com a música, repercutiu até hoje. Lutero foi, dentre os reformadores do seu tempo, o único a reconhecer o valor inestimável da música e de recebê-la de braços abertos. Lutero pensou, trabalhou e utilizou a música de modo singular na sua época, dispensando especial atenção para o uso e a função que a mesma passaria a ter na igreja. Por quê? Porque a música tem função didática. Pela música nós aprendemos a palavra de Deus, pela música nós memorizamos a palavra de Deus, nós memorizamos as escrituras, nós evidenciamos e nós pregamos uma mensagem evangelística, nós anunciamos Cristo pela música. É muito mais fácil decorar um trecho de uma música do que um trecho de uma pregação. A música tem um poder de envolver e de ficar na mente. Não sei se já aconteceu com você a experiência de ouvir um pedaço de uma música por aí, até uma música secular, mundana, e aquilo ficar na sua cabeça. Você pensa numa coisa, pensa em outra, faz uma coisa, faz outra, e aquele negócio fica martelando. Porque a música tem esse poder. Até pessoas que gaguejam quando cantam não ficam gagas. É interessante. A música tem essa facilidade, nos ajuda a decorar coisas, a relembrar coisas. Então Lutero entendia a importância que a música tinha. Lutero, já com 16 anos, ele ingressou na universidade, onde estudou artes, leis, que ele se formou em direito,
línguas e filosofia. Mas mesmo depois de formado em direito, ele sentiu que o seu chamado não era esse. E ele vai estudar teologia, e em 1512 ele obtém o seu doutorado em teologia, que era o que de fato a chama que estava dentro do seu coração, era conhecer as Escrituras. E foi olhando as Escrituras, examinando as Escrituras na sua língua original, que Lutero se converteu a Deus. Em 1524, e essa data é marcante porque foi nessa data que Lutero propôs para as igrejas luteranas a criação de inários para as liturgias das igrejas. Então, as igrejas maiores poderiam organizar corais. A música agora não era em latim, era em alemão, para que toda pessoa, criança, adulto, velho, jovem, pudesse cantar. O canto agora se tornaria um canto congregacional, não era uma música para elite. Todos poderiam juntos, em uma voz só, em uníssono, adorar a Deus, bendizer ao Senhor. E nós tem uma partitura aí que você vai poder ter acesso, uma partitura escrita por Lutero. Qual hino? Castelo Forte. Castelo Forte é o nosso Deus. Está na nossa harpa, hino de número 581. Veja que o legado do reformador alemão chegou até as nossas mãos. Nós temos um inário, irmãos. Um inário que tem músicas e letras espirituais. Músicas que tocam o coração, músicas que refletem boa teologia, músicas que refletem a vida de homens e mulheres que andavam de joelhos, que buscavam a Deus. Não era esse mercado que a gente vê hoje em dia, música sendo lançada por cima de música, que são as mesmas coisas. Se você colocar tudo na balança, são as mesmas coisas, as músicas que falam as mesmas coisas. Mas quando eu vejo hinos como bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão, ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. Aleluia. São hinos que falam ao nosso coração, porque refletem vida de oração e boa teologia, refletem Bíblia. Questões atuais para a gente encerrar. As músicas que cantamos hoje refletem nossa teologia. Nós cantamos aquilo que nós entendemos por teologia e a maneira como interpretamos as Escrituras. Será que a nossa teologia é sadia e boa? Porque isso vai determinar aquilo que a gente canta na igreja, aquilo que nós cantamos para o Senhor. E detalhe, a gente não vem aqui cantar, eu não venho aqui cantar para os irmãos ouvirem, para vocês se saborearem a música, a melodia, se deleitarem. Não, isso aqui não é um entretenimento. Isso aqui não é um teatro, não é um cinema. Nós adoramos. Música, cântico, hino e louvor é um instrumento de adoração ao único que é digno. Não é um entretenimento. Eu não venho aqui para entreter vocês, nem vocês entreterem uns aos outros. Somos todos adoradores do único e verdadeiro Deus. Então as músicas que cantamos, os hinos e louvores que cantamos, refletem em nossa teologia. Será que falta boa teologia em nossas músicas? Será que falta Bíblia, Escritura? Precisamos valorizar mais a nossa harpa cristã. Eu vejo muitos jovens da nossa geração hoje em dia, da nossa não, né? A minha é um pouco mais para trás, mas da geração de hoje, dizerem que as músicas da harpa cristã, os hinos da harpa cristã são hinos de velho. Claro que isso é fruto de um processo histórico, né? Onde os valores que nós absorvemos dos nossos antepassados, pais, avós, estão, com o passar do tempo, se afrouxando. Então, como a gente não passa o que é bom para a geração futura, eles tendem a achar que isso é ruim, isso é retrógrado, é ultrapassado, que o que vale é o que está saindo agora. Mas precisamos entender que nós temos um material muito bom em nossas mãos e devemos valorizar isso em nossos cultos familiares. Será que tudo que temos cantado é coerente com as Escrituras e a adoração que Deus espera? Será que eu posso cantar qualquer tipo de música aqui, qualquer tipo de hino, qualquer tipo de ritmo aqui? Observem que muitas coisas que foram criadas, muitas músicas modernas que foram criadas, a gente vê várias pessoas que evangelizam por aí, não tenho nada contra ninguém, que evangelizam por aí com funk, com rap. Mas esse estilo de música foi criado dentro de um contexto, funk, rap, nas periferias, e
foram criados no intuito de protestar contra a realidade vigente daquelas pessoas. Nós não estamos aqui protestando, estamos aqui adorando. Então não dá para a gente cantar qualquer coisa no culto ao Senhor. Não dá. Não dá para adorar de qualquer jeito. Há gratidão em nosso louvor como reconhecimento dos atributos do nosso Deus? Será que estamos sendo gratos a Deus? Conforme a expressão de Jó, depois de perder tudo, e de ouvir a sua mulher dizer: olha, você ainda retém a tua sinceridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Aí Jó diz assim: mulher, como qualquer louco em Israel, fala você. Recebemos o bem do Senhor, porventura não receberíamos o mal? O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Precisamos ser mais gratos a Deus por aquilo que Ele tem feito, e o louvor é um bom instrumento para expressar a nossa gratidão a Deus. Irmãos, que o Senhor continue abençoando esta igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu convido o pastor Gisélio, ele vem louvar o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar a Deus com o número 485. Estou andando para o céu, onde as ruas de ouro são. Estou alegre e satisfeito. Minha pátria é Sião, morte lá não entrará, que alegria ali será. Oh, glória, aleluia, meu desejo está no céu. Estou alegre e satisfeito. Oh, glória, aleluia, meu desejo está no céu, que alegria ali será. Estou andando para o céu, onde as ruas de ouro são. Estou alegre e satisfeito. Tenho ali feliz mansão, meu Jesus lá estará, que alegria ali será. Oh, glória, aleluia, meu desejo está no céu. Estou alegre e satisfeito. Oh, glória, aleluia, meu desejo está no céu, que alegria ali será. Estou andando para o céu, onde reina gozo e paz. Estou alegre e satisfeito. Gozo santo e veraz, todo crente ali terá, que alegria ali será. Oh, glória, aleluia, meu desejo está no céu. Oh, glória, aleluia, meu desejo é estar no céu, que alegria ali será. Estou andando para o céu, para ver meu Salvador. Estou alegre e satisfeito. Cantarei o seu louvor, pois minha alma alegre está, que alegria ali será. Oh, glória, aleluia, meu desejo está no céu. Estou alegre e satisfeito. Oh, glória, aleluia, meu desejo está no céu, que alegria ali será. Muito obrigado.
Glória a Jesus. Eu quero convidar todos para terça-feira, se possível, vocês estarem aqui, né? Terça-feira, amanhã, eu creio que vai sair o nome de um dirigente para a igreja do Jardim 13 de Maio. E que nós recebamos esse novo dirigente juntos, né? Vamos receber. Há 32 anos, eu aceitava Jesus aqui. E era um auxiliar de serviço, um homem de Deus, nosso irmão João Batista. Glória a Deus. E veio outros, né? Quem mais gostou aqui, eu creio que foi o pastor Paulo Antônio e o pastor Misael. O pastor Misael parece que passou mais anos do que o pastor Paulo Antônio, né? E passou-se muitos dirigentes, muitos já estão na glória, outros estão no campo, né? E eu queria que vocês estivessem aqui. Se possível, eu convido a todos para nós recebermos um novo dirigente, né? Eu convido a todos, vamos ficar de pé. Convido o presbítero Daniel, ele vai orar. E logo após o nosso pastor Gisele, ele nos traz a bênção apostólica. Deus abençoe a todos. Saúdo a amada igreja na paz do Senhor. Amém. Os irmãos, não esqueçam que amanhã, segunda-feira, tem ensinamento no Templo Central. Nosso pastor José Carlos Lima estará ali falando a palavra de Deus para nossas vidas. Pai Santo e Justo, e neste momento em cuja presença aqui nós estamos, Senhor, é para te dizer que Tu és bom e a Tua benignidade dura para sempre, e o Teu amor se estende de geração em geração. Pai, desde já quero Te agradecer, aleluia, por esse trabalho realizado, Senhor. Aleluia, receba, ó Pai, esses minutos em que aqui passamos na Tua presença. Receba, Senhor, nos leva, Senhor, em paz aos nossos lares, nos cobre no Teu sangue, nos livra, Senhor, da lei do pecado e da morte. Pai, nos abençoa, desde já Te agradecemos em nome de Jesus. E aguarde a bênção apostólica. Meus irmãos, curvemos nossas cabeças em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos.